Então, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o Llama Index, o tema do nosso trabalho é o Framework Llama Index. Nós somos o grupo T5, né, formado pelo Abdigal, o Harley e eu. Os tópicos que nós vamos abordar são esses aí. Eu já fazer uma introdução, vai falar sobre ingestão de dados, como que o framework trabalha, do Llama Index trabalha com a ingestão de dados, com a consulta também, o query. Vamos apresentar alguns casos de uso, um exemplo que está na documentação, e fazer algumas considerações, fazendo algumas considerações finais. Bem, primeiramente, por quê, né? O que é o Llama Index? Bem, ele é um framework para aplicações, para aplicativos, né, baseadas em LLMs, que se beneficiam do aumento de contexto, igual nós vimos na última apresentação, que também foi o LangChain, o Llama Index também trabalha dentro desse contexto, né? E esses sistemas, eles são denominados sistemas RAG, que significa Retrieval Augment Generation, ou seja, geração recuperação com geração, com aumento de contexto, né? Geração aumentada. Bem, os LLMs, eles são treinados num conjunto enorme de dados, de volume de dados, mas eles não são treinados com os nossos dados, né? Então, o RAG, ele tem essa característica de resolver, ele traz assim, o objetivo de não resolver, mas de contribuir, né, para esse problema, para a resolução desse problema, trazendo formas de a gente injetar esses dados nas LLMs para que elas tenham acesso aos nossos dados. Então, ela permite a injeção segura e confiável, tá, desses dados, os dados de um domínio específico, de dados privados, tá certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Bem, quais são as características chave, né, que a gente pode considerar no Llama? De acordo com a documentação, o Llama fala que ele fornece abstrações, né, as abstrações necessárias para ingerir, estruturar, acessar os dados de uma maneira mais fácil, dados privados de contexto específico, né, de forma a conseguir injetar esses dados de forma segura nas LLMs, para geração de textos mais precisas. Ele aumenta a precisão na geração de texto injetando esses dados contextuais, né? Então, assim, ele é bem mesmo uma aplicação do RAG. Qual que é a disponibilidade? Ele está disponível no Python e também no TypeScript. Então, assim, a gente já por que necessidade de fazer esse aumento de contexto nas LLMs? Bem, primeiro que como a gente falou, elas são treinadas num conjunto muito grande de dados, mas elas não são treinadas com dados específicos, com os nossos dados, aqueles que a gente quer, muitas vezes, aquele que a gente precisa trabalhar. E as informações também numa LLM, elas estão disponíveis até o ponto em que elas foram treinadas, até a data em que elas foram treinadas. Então, para fazer esse aumento de contexto, nós podemos aplicar duas técnicas, que é o fine tuning, com nossos dados, que é o quê? É treinar uma LLM, só que usando os nossos dados também dentro para que ela possa aprender sobre eles, mas isso é caro, né? Atualizar uma LLM também é caro, certo? E também na documentação ele fala que falta, né? Quando a gente trabalha com LLM em si, muitas vezes falta a questão da observabilidade. Porque quando a gente faz uma pergunta a uma LLM, uma questão, não fica óbvio como que ela chegou àquela resposta, tá? De acordo com a documentação, né, o Llama Index, ele resolve, né, ele trabalha essas questões, tá? Essas questões todas. E o né, a outra opção, além do que a gente falou do Falitane, é o RAG, que ele é o quê? Ele é um padrão de aumento de contexto, tá? Ele
habilita, né, uma geração de texto mais relevante para dados específicos. E nós colocamos aí os exemplos, né? Eu até achei mais uma, um artigo, depois no final da nossa apresentação eu vou falar sobre esse artigo, mas as grandes destacadas nessa questão é o LangChain, né, os frameworks para isso é o LangChain e o Llama Index. E nessa nossa apresentação a gente vai trabalhar o Llama Index, tá? Bem, como é que é a questão do RAG? Como é que ele trabalha, né? Os dados do RAG, eles são adicionados, é, são carregados, né? Eles podem ser dados estruturados, não estruturados, podem ser códigos de programa. Então, eles são todos carregados e preparados para consulta, né? Ou seja, eles são, de alguma forma, indexados. Então, as consultas do usuário atuam nesses índices, tá? Nesse índice que recebe esse dado, essa informação nova, e filtra os dados para contextos mais relevantes, de acordo com a consulta do usuário. Ele vai filtrar esses dados, vai passar para a LLM, além, né, da consulta, do prompt, os dados relevantes que ele obteve através dessa pesquisa aos índices, tá? Então, de uma maneira geral, é dessa forma. E o que acontece? As ferramentas, os frameworks que implementam o RAG, elas têm que, em geral, passar por 5 estágios principais, né? Que vai fazer parte aí de qualquer aplicativo que a gente vai criar. Que é o quê? Bem, primeiro é o loading. O load, ele se refere a gente alimentar o sistema, a gente levar os dados de onde eles estão, tá? Seja arquivos textos, PDFs, entre outros, para que ele possa ser injetado, ele faz parte aqui do pipeline de injeção de dados nesse sistema. Depois disso, os dados passam por uma indexação, que significa criar uma estrutura de dados que permita a consulta dos dados, né? Para os LLMs, isso quase sempre significa o quê? Criar embeddings. A gente vai criar embeddings vetoriais, que são representações numéricas do significado de seus dados, certo? Bem como várias outras estratégias, né? De metadado, a gente pode também trazer os metadados para poder ser indexado, e outros contextos que sejam relevantes, né? Depois de serem indexados, eles provavelmente vão ser armazenados, tá? Quase sempre a gente vai precisar disso, bem como os metadados também precisam ser armazenados para evitar a necessidade da gente ter que ficar reindexando. E depois disso, nós, de fato, faremos a consulta, que é o query. Então, que existem muitas maneiras de utilizar, né, estrutura de dados e soluções RAG que a gente está criando. Então, a gente vai fazer consultas, a gente vai incluir subconsultas, consultas em várias etapas. Então, aqui existem vários tipos de consultas, estratégias híbridas. E depois, né, a última etapa aqui do nosso workflow é a avaliação, que é o quê? É uma etapa necessária em qualquer pipeline, porque ela é verificada nela a eficácia em relação às outras estratégias, tá? A avaliação fornece medidas objetivas de precisão, o quanto as informações estão sendo fiéis, rápidas, as suas respostas, consultas. Então, o que acontece? Esses aqui são os estágios. Nós vamos mostrar aqui durante a nossa apresentação como que o Llama Index implementa esses estágios. Vocês vão perceber que ele implementa todos esses estágios, tá certo? Agora, né, assim, nós vimos o LangChain na última aula, que ele é muito bacana. Então, assim, por quê, né? Como é que a documentação vende, né? Vende o Llama Index? Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, que o Llama Index ele é muito flexível, né? Fala que não impõe nenhuma restrição à forma como a gente usa as LLMs, pode utilizar, ela é compatível com autocomplete, chatbots, agentes, né, entre outros. E ele também diz que se integra perfeitamente com outros ecossistemas existentes, como, por exemplo,
né? Ele é compatível com LangChain. A gente vê muito quando a gente trabalha, quando a gente vê as aplicações mesmo do Llama Index, a maioria das vezes o LangChain está envolvido, né? Então, tem o LangChain, o Flash, Docker, as LLMs do ChatGPT em si, né? Então, entre outras. E, além disso, ele, que é já uma questão, pelo fato dele ser uma implementação de um RAG, né? Ele faz o aumento da relevância da LLM, né? Por quê? Porque aí ele faz a ingestão de conteúdos que sejam necessários para aquele determinado indivíduo. Então, ele fala, ele vende, né? Dessa forma, e além disso, ele mostra, né? Ele fala que ele fornece um conjunto de ferramentas para ajudar o usuário a montar, né? O sistema RAG para execução. Então, o que ele fornece? Ele fornece data connectors, que são conectores de dados para ingerir, né? Para fazer ingestão dos dados existentes de diversas fontes. Ele tem ferramentas para, né, a estruturação dos dados, que são aqui a indexação dos dados, em representações intermediárias que sejam fáceis, né, e de bom desempenho para ser consumido pelas LLMs. E ele também tem alguns mecanismos, né, que fornece acesso em linguagem natural, por exemplo, aqui as ferramentas as query engines, que são o quê? É um mecanismo de consulta, né? Que o mecanismo de consulta, ele é o quê? Ele é um pipeline de ponta a ponta que permite que a gente faça perguntas sobre os dados existentes nele. Ele recebe uma consulta em linguagem natural e retorna uma resposta, juntamente com o contexto de referência recuperado e passado para a LLM. Então, o Query Engine faz isso. Nós temos o Chat Engine, que é um mecanismo nada menos que um bate-papo, né? Também, ele é um pipeline também de ponta a ponta que serve para enviar uma conversa com seus dados, né? De forma a ser várias indas e vindas, várias interações, ao invés de uma única pergunta, uma única resposta, tá? E nós temos os data agents, que o que é um agente? Ele é um tomador de decisão, foi muito mostrado na apresentação passada, do LangChain. E o que ele é? É um tomador de decisão, né, automatizado, alimentado por uma LLM que interage com o mundo por meio de um conjunto, né, de ferramentas. Então, eles podem executar um conjunto de tarefas assim arbitrário para concluir uma determinada tarefa, e eles têm aí o poder de decidir dinamicamente sobre um melhor curso de ação, em vez de seguir determinadas etapas, né? Opa! E isso que dá a eles é, uma flexibilidade para lidar com tarefas complexas. Então, ele fornece o Llama Index, nos fala que ele fornece esse conjunto de ferramentas, tá? Agora, para quem que é o Llama Index? Isso é interessante, o Llama Index, porque ele diz o seguinte, que ele é tanto amigável a iniciantes quanto customizados para usuários avançados, né? Então, ele tem uma API de alto nível para fazer essa questão da ingestão de dados fácil, a consulta também, e você consegue startar alguma coisa lá no Llama Index com cinco linhas de código. Então, é uma coisa realmente ele é amigável ao usuário. Mas para aquele usuário que é para aplicações mais complexas, né, existem APIs de baixo nível que permitem que esses usuários mais avançados personalizem, ampliem algum módulo, ele fornece os conectores de dados, ele muda o índice, os mecanismos de consulta, módulos de classificação, tudo para atender às necessidades. Então, ele consegue aí essa flexibilidade de trabalhar tanto com usuários iniciais quanto com usuários mais avançados, ou então necessidades mais avançadas, né? Bem, então a primeira etapa, né, eu vou mostrar para vocês aqui, um pipeline tradicional aí do RAG, ele tem esse formato, né, sem esse quadrado vermelho. O que ele faz, né? Ele faz a parte de ingestão de dados de diversas fontes, transforma
esses artefatos, sejam quais forem, dentro de nós, né? Aí, na fase de indexação, ele processa os nós, né, para gerar embeddings e joga isso dentro de quê? Dentro do Vector Database. Estando dentro do Vector Database, o usuário realiza uma query, faz a query vai para esse Vector Database, compara, faz uma comparação da consulta, né, em relação aos embeds, busca quem são os mais próximos, identifica os matches mais relevantes e, assim, forma um contexto para enviar para a LLM, né? Ele envia o contexto mais a consulta do usuário para a LLM e a LLM vai gerar aí uma resposta final. Bem, vocês vão ver que nós vamos apresentar aqui para vocês que no pipeline de ingestão do Llama Index, essas atividades, essas fases de ingestão de dados, de indexação e de storing, né, que é de armazenamento, elas fazem parte do que ele chama de pipeline de ingestão. E mais futuramente vocês vão ver que essa forma aqui de consulta do usuário, a forma como que o usuário consulta no Llama Index, ela é ainda um pouco mais refinada do que esse padrão. Ele comporta esse padrão, mas ele ainda avança em relação a esse padrão. Então, nós vamos falar agora sobre esse pipeline de ingestão do Llama Index, tá? Bem, Desculpa, Tatiana, a apresentação não está aparecendo, não sei se ou se essa é para mim. tá aparecendo, gente? Tá sim. Desculpa. Para mim tá Aqui aparecendo. aparece. É. Então deve ser alguma coisa aqui. Não, tranquilo. Vou ver aqui. Você tá no celular? Não, você está no Estou computador no mesmo. computador, é. Eu mexo aqui um pouquinho. Tá? Às vezes está fixado uma outra carinha, uma outra abinha É, né, pode tá ser. bom. Obrigado. Nada. Então, o pipeline de ingestão de dados, que é onde a gente vai carregar e transformar os dados, fazer indexação e armazenamento dos dados, como eu mostrei, ele é da seguinte forma: a gente pega os diversos arquivos, formatos de arquivo, ele vai carregar esses dados, você vai passar por transformações, vai transformar esses dados em nós, e esses nós, que são chunks, né, que são segmentos desses arquivos, eles vão ser, vai se gerar os embeddings dele, ou seja, vai gerar uma representação vetorial, e esses embeds, eles vão ser indexados num banco de dados de vetor, tá? E vão ser, então, stored, vão ser armazenados nesses dados. Então, nós vamos percorrer agora esse pipeline de ingestão, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre a carga de dados, como que o Llama Index trabalha a carga de dados e a transformação de dados. Bem, primeiro loader, né? O Llama Index ele tem um conjunto de ferramentas, ele tem os loaders. O loader, o que ele é? Ele é o mais simples, o loader mais simples de usar, porque nós temos vários loaders. O mais simples que ele tem de usar é esse Simple Directory Header aqui. O que a gente faz? A gente simplesmente importa, tá, dentro da biblioteca, o Simple Directory Header, atribui a uma variável, né, a chamada desse Simple Directory Header e coloca o local onde os dados estão. Aí, a partir desse momento, esses dados podem ser PDF, Word, apresentação, PowerPoint, podem ser imagens, podem ser áudio, vídeo, tá? Ele pode ser um conjunto grande aí de coisas que ele tem capacidade, simplesmente por esse Simple Directory Header aqui, já ler. Porém, existem alguns, né, alguns outros tipos de dados que não são incorporados. Então, o que ele faz? O Llama Index ele fornece o Llama Hub, tá? Que tem centenas de conectores. Aqui é só um exemplozinho, mas essa tela roda, ela vai, né, ela é muito, muito grande, tem centenas de conectores para a gente escolher. Então, assim, facilita esses conectores fornecidos pelo Llama Hub facilita muito a utilização, deixa muito amigável a utilização do Llama Index, tá? Esse aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, é um conector de banco de dados,
tá? A gente pegou e importou o Database Reader e simplesmente chamou lá uma variável e configuramos, demos os parâmetros para esse Database Reader. A partir disso, a gente pode lá construir uma variável qualquer, a string, e solicitar, né, que essa string, essa query, seja executada, seja lida e armazenada em documentos. Então, essa aqui é a forma da gente utilizar um conector do Data Load. Tá? Mas se você não quiser usar nenhum conector ou não usar o Simple Directory lá que a gente mostrou, você também pode usar, carregar diretamente o seu documento dentro lá do código e ele vai aceitar simplesmente fazendo um import de document e colocando o conteúdo lá, o tipo, você coloca qual que é o tipo que você está trabalhando e ele vai fazer essa importação. Tá? Bem, a segunda, depois, né, de load, de carregar os dados, nós vamos fazer a transformação desses dados, né? A gente vai processar, vai transformar, nós vamos os transformar, né, antes da gente colocar ele, armazenar ele dentro de algum banco de dados. Então, essa transformação, o que ela envolve? Ela envolve a divisão em chunks, né, que são segmentos de dados, a extração dos metadados, tanto dos nodes, quanto a extração dos metadados do documento, as transformações, o legal também, né, dessa forma que a gente trabalha, é que as transformações que a gente vai fazendo, elas podem ser empilhadas e reordenadas, tá certo? Então, o que acontece? Para as transformações de dados, o framework, ele trabalha com 2 níveis de API, tá? Um nível de transformação de alto nível, que é o quê? Aquele usuário que simplesmente quer carregar, ele não quer aprofundar na API, ele simplesmente quer saber o que a API pode fazer por ele e vai e trabalha nela. Então, assim, pouquíssimas linhas de código, a gente importa um vetor aqui, que é o Vector Store Index, e simplesmente passa aquele documento do qual nós havíamos carregado os nossos dados para ele, tá? E ele já está pronto aí para a gente conseguir, para a gente prosseguir no andamento aí do nosso pipeline de construção. Agora, ainda dentro desse pipeline, a gente pode, por exemplo, dividir, fazer um text splitter, né? Que é dividir a sentença, a gente fala qual que é o tamanho do chunk, qual que é o tamanho de sobreposição, né, desse chunk que a gente quer configurar, e aí a gente continua bem parecido com o anterior, mas só trazendo, colocando aí como é que a divisão do texto que a gente vai querer fazer. Então, a gente coloca aqui que o index vai ser um vector story from document também, e a gente manda, né, o texto, que é o documento, e a forma de transformação que a gente quer fazer nesses dados, tá? E, além disso, ele fornece também o que a gente chama de uma API de baixo nível, né? Uma API mais onde o usuário ele trabalha mais, ele tem mais mão na massa para trabalhar nessa API. Então, ele vai definir a transformação, o passo de transformação em etapas, tá? Que inclui a questão da divisão do documento, né? Bem, ele pode dividir o documento, ele pode escolher dividir o documento em parágrafo, em sentença, em token, até mesmo em arquivos, HTML, JSON. Também você pode adicionar metadados, optar por adicionar metadados aos seus documentos e também aos nodes. Isso pode ser feito manualmente ou também através de ferramentas, de extratores automáticos de metadados, por exemplo. E para inserir um nó em um vector index, né, a gente precisa passar que ele passe por um processo de embedding. Então, a gente faz manualmente, a gente chama aí a etapa de adicionar os embeddings. Agora, nós vamos passar para o Abdigal, que ele vai falar sobre Data Indexing e Data Story. E seguir mais aí para frente. Sim, boa tarde, pessoal. Então, seguindo
o fluxo que falamos da Lama Index. Pode passar, por favor. Temos... você me ouve? Pode passar. Tá. Data indexing. O que é um index? Um index é uma estrutura de dados que vai permitir para o Lama Index obter rapidamente o contexto que precisamos para responder a pergunta do usuário, que é chamado uma query. Então, ali na direita vocês veem dois tipos de index, que são um árbol e uma lista cadeada, a linked list. Então, como que são formados esses índices? A partir dos documentos que já foram mostrados, documents, são divididos em chunks, e esses chunks são chamados nós. Cada desses nós é um segmento do documento inteiro. Pode passar. Temos basicamente 4 tipos de index que são usados na Lama Index. O primeiro que já mostrei é chamado Summary Index, que são uma lista sequencial dos nós. Pode passar, por favor. E a ideia de usar esse tipo de index é passar a LLM por todos os nós sequencialmente, melhorando a query em cada uma dessas etapas. Próximo. Além de essa funcionalidade base, também pode ser filtrado por palavras-chave e assim passar apenas por nós que tem essas palavras-chave para gerar uma melhor resposta. Próximo. Outro tipo de index é o Vector Store, que a ideia é parecida, só que agora cada nó tem um embedding. Um embedding é um vector que é gerado usando a mesma LLM e é salvado num banco de dados. Pode passar, por favor. Agora, como que é feita a query a partir disso? A query, a pergunta do usuário, também é transformada em um vector, em uma representação embebida, e é comparada a similaridade entre a query e os nós. A partir disso, é feito o cálculo da similaridade e é feito a query é feita só a partir dos nós que têm maior similaridade. Próximo. Como esse index ou vector store é o mais usado, o mais comum, aqui seria um exemplo de como que é feito. Ali vocês veem que temos um documento. Esse documento é dividido em chunks, em pequenas partes, que podem ou não podem ter overlapping. Cada um desses chunks é passado pela LLM, que pode ser ChatGPT, Mistral, Falcon, e cada chunk é transformado num vector, e cada vector é salvado no database. Próximo, por favor. Então, isso seria uma representação espacial de que cada um desses chunks é um ponto num hyperspace. Pode passar? Então, quando nós inserimos uma pergunta, uma query, essa também é transformada nesse espaço. Pode passar? E usando a similaridade, procuramos os vectores mais próximos. E usando esses dois vectores mais próximos como contexto, é que fazemos a pergunta final. Que um exemplo bem simples disso seria o que vocês veem ali. Given A and B, question. Então, seria o exemplo mais simples de fazer usar esse tipo de index do vector store. Pode passar? Agora, outro tipo de index é o tree index, que pode ser visto de abaixo para cima, que a ideia é dividir o documento em nós, no 1, 2, 3, 4, e como que são formados os parents. Os parents são formados fazendo um resumo do nó 1 e o nó 2, é feito um resumo e isso gera o parent node 1. E do mesmo jeito é feito para o nó 3 e 4. E a partir desses parent nodes é feito um resumo para gerar o root node.
Eso sería como he gerado ese index. Próximo, por favor. Y como que he usado esse index pode ser usado tanto ir pelo branch do árvore que tem mais similaridade, ou pode procurar por muitos branches, como vocês veem no exemplo da direita. Pode passar, por favor. O último desses tipos de index é o Keyword Table Index, que cada nó tem palavras-chave. Pode passar, por favor. Eu acho que consigo responder a dúvida agora. Para gerar os embeddings, antes de continuar com isso, para gerar os embeddings, pode-se usar o mesmo ChatGPT. O ChatGPT tem uma API para gerar embeddings, que é um passo anterior para gerar a resposta. E então é isso. Qualquer desses modelos de LLMs, além de gerar diretamente a salida, também pode gerar esses embeddings. Então, continuando com o Keyword Table Index, a ideia é que cada um desses nós tem palavras-chave. E quando eu faço uma consulta para esse sistema, esse query vai ter palavras-chave que eu vou ter que fazer match com os nós, e a partir dos nós que tem essas palavras-chave, eu formo a response synthesize. Pode passar, por favor. Storing. Como ya falamos que todo eso en principio es gerar embeddings, gerar chunks, gerar nodes. Como ya falamos de que para gerar embeddings es necesario pasar pelo ChatGPT, por ejemplo, vale la pena salvar esos resultados, porque gerar nuevamente cada vez que he feito una pregunta tem um custo de tempo e dinheiro. Então, para isso que aparecem os vector stores, document stores, index stores, chat stores, que são databases que podem ser rodados localmente ou na nuvem, e que tem, para Llama Index, tem suporte para Postgres, Cassandra, MongoDB, os databases mais comuns. Próximo. Query. Pode passar, por favor? Então, depois de ter todos os nossos dados salvados como nós, agora vem a formação da query para chegar à nossa resposta final. Tudo isso é um query pipeline e sigue esses passos, esses estágios que vocês veem lá. O primeiro deles é o prompt template, que a partir da pergunta do usuário, é melhorar o template, melhorar esse string que o usuário está dando para ter uma melhor resposta. Ali vocês veem que esses templates são uma base que sugerem a informação e a formatação necessária para usar as LLMs. Pode passar, por favor. Esse prompt template passa pela LLM e depois disso passa pelo retriever. O que é o retriever? O retriever vai procurar a partir dos índices os dados mais próximos, que é o que já mostramos, como procurar por similaridade, por palavras-chave e assim. Então, a ideia do retriever é procurar e obter os melhores nós. Pode passar, por favor. Depois disso, passa por um node post-processor, que são um conjunto de módulos que aplicam transformações nos nós que já temos. O mais comum deles é o re-ranker, mas também tem transformações, filtragem, que podem ser usados nessa etapa de pós-processamento. Pode passar, por favor. E, finalmente, a Response Synthesizer gera uma resposta final da LLM, usando tudo que foi feito até agora. O prompt template, os nós, o pós-processamento dos nós, para gerar uma response, um response object, que é chamado por Llama Index. Pode passar, por favor. Agora, todo esse query pipeline
é o uso mais básico que pode se dar no Llama Index, que é chamado também Query Engine, que é a interface genérica que permite ao usuário fazer perguntas aos nossos dados. Além disso, pode ser integrado ainda mais e ser usado como Chat Engine, que agora é uma interação perguntas e respostas. É fazer muitas perguntas e a interface ter mais contexto com cada uma dessas perguntas. E como passo final, pode ser integrado como um agent, um data agent, que é conhecimento fornecido por las LLMs e que tem mais funcionalidades. Tem permissões de leitura e escritura, podem gerar dados estruturados, ou seja, a salida da LLM podem ser código de SQL, código CSV, JSON, dados estruturados. E além disso, pode fazer chamadas para APIs e assim, gerar AT código. Essa seria a ideia. Pode passar, por favor. Finalmente, nessa etapa, a evaluation. Mais que tudo, consiste, agora que temos definido tudo pelo que o Llama Index passa, é avaliar se nossas respostas melhoraram com todo esse contexto, com todo esse retrieval augmentation. Então, o que é basicamente calculado? A relevância, a acurácia e a fidelidade da resposta. Tudo isso em Llama Index pode ser feito através da integração com a livraria DeepEvol, que tem métricas como relevância da resposta, fidelidade, relevância contextual, a capacidade que o modelo tem para fazer resumos, bias evaluator para evaluar o sesgo que tem algumas respostas e evaluar também a toxicidade das respostas. Pode passar? Agora vai seguir Harley com os casos de uso. Oi, pessoal. Então, eu vou falar os casos de usos. Então, o primeiro e o mais básico deles é o Semantic Search, em que você pode fazer, você faz uma pergunta, né, como a do exemplo do código aí no slide, e dado o que tem de informação no banco de dados, ele vai te fornecer uma resposta imediata. Comparando assim, é como se fosse o próprio ChatGPT, assim, nesse sentido. Pode passar. O segundo é a sumarização. Nele, a gente, assim, a pesquisa semântica, ela nem sempre funciona dependendo assim, da tarefa, né, que o usuário quer realizar. E, assim, quando vamos supor que ele queira, nesse exemplo, resumir um grande número de texto ou um artigo muito grande em bullet points, a summarização pode ser a melhor opção, que vai dar um resultado melhor para o usuário. Vou passar. Aí, enfim, nesse terceiro, né, que é a síntese de dados heterogêneos, sobre dados heterogêneos. Nesse exemplo, o que ele mostra, assim, vamos supor que você está perguntando, você quer saber dados do aeroporto em 3 cidades diferentes, né? Você faz assim, as perguntas, e aí índices vetoriais, né, em que para cada enfim, dessas perguntas, aí o sistema ele vai direcionar essa pergunta para cada índice vetorial e depois vai combinar uma resposta entre eles e vai dar uma resposta final, né, uma resposta completa. Pode passar. Nesse outro que ele pega uma consulta complexa, né, e divide em diversas etapas. Então você
em um texto você faz, dentro de uma pergunta, tem, vamos supor, 3 perguntas, né? E ele vai dividir essas perguntas em pequenas etapas, respondendo cada uma delas, até retornar e vai retornar para o usuário uma resposta final, né? Nesse exemplo aí, é porque eu não estou conseguindo enxergar direito, mas tem 3 perguntas, né? Em que ele faz no- uma junção dessas respostas e dá um resultado final. Pode passar. Pode passar. E agora um exemplo da documentação, né? Que está na documentação do Lemma Index, é a construção de um chatbot, né? Tem outras, na documentação tem alguns outros exemplos do que isso pode ser feito, mas eu peguei essa do chatbot porque é algo assim, que está bem em dia. E o Lemma Index também ele se especializa no desenvolvimento desses agentes, né? Tipo, não só chatbots, também como assistentes virtuais. E enfim, ele tem essas ferramentas e recursos para você alimentar e fazer uma criação. Mas o que eu achei interessante, que aí eu peguei o exemplo de um blog, na internet, que está aqui o link abaixo, em que a menina, ela basicamente junta alguns dados pessoais dela, de PDF, coisas que ela usa no dia a dia dela, de trabalho, com outras ferramentas, como o LangChain e outras LLMs, usando o Lemma Index para formar o seu próprio chatbot, né? Então, eu achei isso bem interessante e eu coloquei também o link aí para quem tiver interesse em ler mais sobre no blog dela. Pode, acho que é isso. Eu vou aqui fazer algumas considerações finais, né, sobre o que a gente trouxe até agora. O que acontece? Eu fiquei muito curiosa para entender como que o LangChain, o LangChain, que é um framework também, e quais são as funcionalidades que diferenciam um do outro, e entender, né, se existe, porque nós vimos, por exemplo, na última apresentação, na apresentação anterior, nós vimos que o LangChain é bem mais utilizado, por exemplo, que o Llama Index, né? E aí eu fui buscar na literatura alguma coisa que falasse sobre isso. Eu tive alguma dificuldade, na literatura informal achei algumas coisas, mas eu estava procurando na nossa literatura mesmo, acadêmica, formal, e encontrei aí esse artigo que foi publicado na Springer, Adapting LLMs for Efficient Personalized Information Retrieval, Métodos and Implications. E ele foi interessante que ele falou algumas coisas que eu queria entender. Por exemplo, né, uma coisa importante que ele trouxe, em resumo, fazendo um resumo, eu acho que vale a pena a leitura desse artigo, inclusive eu deixei ele nas considerações, nas referências, para quem quiser ler. Em resumo, assim, ele fala o seguinte, que a escolha, por exemplo, a escolha entre o RAG e o Fine-Tuning, como é que a gente faz isso? Ela não é uma questão simples, né? Ah, não, eu vou sempre substituir o RAG, eu não vou mais usar o Fine-Tuning. Não, não é assim. Isso depende da decisão, depende do que eu quero com as informações. Essa é uma decisão estratégica que se baseia, né, nas tarefas específicas que eu quero com com aquela entrada de dados, né, com aquela geração de contexto novo, da natureza dos dados que eu tenho, dos recursos que eu tenho disponíveis. Então, assim, não é simplesmente a gente abandonar a ideia de fazer fine-tuning, não. Por vezes, o fine-tuning, a gente tem que entender em qual estratégia que a gente deve usar de acordo com a nossa necessidade. Agora, ele traz algumas diferenças, ele destaca algumas diferenças em relação aos frameworks, né, que são o LangChain e o Llama Index. Ele traz um outro framework que eu acabei focando no LangChain, no Llama Index, que é Pi alguma coisa,
ele trouxe esses 3 frameworks, só que o LangChain e o Llama Index são os mais destacados, né? Então, o que ele diz em relação a essas questões? Que cada um desses frameworks, ele contribui para ampliação, os 2 contribuem, os 3 contribuem para ampliação do cenário de desenvolvimento de aplicações de LLM. Mas o que acontece? Eles divergem nas nuances de suas aplicações e usabilidade. Por exemplo, o LangChain, ele tem por princípio, o seu princípio, ele gira em torno daquelas chains que foram mostradas para nós, do encadeamento adequado de vários componentes, né? Criando um ecossistema muito interessante, que não é apenas adaptável, né? Mas que pode se integrar sinergicamente a vários modelos externos, que pode abrir caminho para a implementação de soluções inovadoras e versáteis, porque ele tem realmente uma integração muito grande. Já o Llama Index, né, embora ele tenha alguma sobreposição funcional com o LangChain, ele vai priorizar o que? A eficiência, né, e a simplicidade nos aplicativos de busca e recuperação. Então, ele foca nisso, né, especialmente por meio de interfaces de conversação. Então, não é só uma ferramenta, o LangChain, ele é um facilitador bem intuitivo, inclusive, que capacita os desenvolvedores a gerenciar, pesquisar, resumir documentos com eficiência, né, utilizando LLMs e técnicas de indexação inventivas. Então, as técnicas de indexação que foram mostradas para vocês é realmente um diferenciador, um ponto de diferenciação mesmo do Llama Index, tá? O que torna ele único, né? Então, embora, né, a gente tem que entender que, embora eles se sobreponham em algumas funcionalidades, por exemplo, resumo com base em dados, respostas e perguntas, ele distingue na abordagem e na utilidade. Então, olha só, a utilização intensiva de prompt, né, do Llama Index e a sua capacidade de criação de índices hierárquicos, que organiza de forma eficiente os dados, né, cria um nicho exclusivo aí no cenário do desenvolvimento de aplicativos de LLM, entendeu? Aí, por outro lado, o LangChain, ele oferece um controle mais granular e atende a mais casos de uso do que propriamente o Llama Index. Então, eu gostei muito dessas exposições que foram feitas e me esclareceu, por isso eu quis, né, mostrar, trazer aqui para vocês também essas comparações. Nós colocamos aqui as nossas referências, para depois, né, de uma forma fácil, para que vocês possam acessá-las. E agora, o Abdigal, ele vai mostrar um pouco de implementação, uma implementação que ele conseguiu, uns exemplos de implementação rapidamente, que ele conseguiu fazer. Então, eu vou parar o meu compartilhamento. Não é isso, Abdigal? Sim. A ideia é mostrar que é bastante rápido de usar o Llama Index, que traz para nós muita rapidez si nós queremos usar o Retrieval Augmentation de uma forma bem rápida e bem consistente. Aqui um exemplo bem simples. A configuração padrão do Llama Index é usar o ChatGPT como backend. Então, por isso que isso está configurado aqui. E este exemplo, que está na documentação, é bem simples de como usar o Llama Index usando o ChatGPT como backend, usarlo como para gerar queries en MySQLite. Então, esse aqui é código apenas para criar a base de dados, a criação da tabela e inserir dados nessa tabela. Ali vocês veem que nome da cidade, Toronto, Tóquio, Berlim, o número da população e o país. Algo bem simples. Tudo isso aqui é apenas código para a tabela. Aqui começamos com o código do Llama Index. Tem um connector da SQL Database. Por ele passamos o nome da tabela e o engine que estamos usando, que é MySQLite.
SQLite. E depois você fazer perguntas para esse conector. É bem simples assim. Qual cidade tem maior população? Isso ali vai gerar uma resposta, que a resposta vai passar qual que é o código de SQL que gerou para obter essa resposta. A pergunta foi a maior população. Você vai escolher a cidade da tabela que temos, cidade e população, ordenada pela população descendente, e vai obter só o primeiro desses valores. Então, como vai estar ordenado e vai ter só o primeiro valor, vai ser o que tem maior população. É um query bem simples. E ali vocês veem a resposta que gera. Tóquio tem a maior população e a população deles está, que é esse número aqui, e então é bem simples mesmo usar para SQL. Agora, outro exemplo um pouco mais interessante, mais simples mesmo de fazer, é como interactuar com um PDF, com um arquivo PDF a partir também do Lama-Index. Esse aqui é um PDF que eu usei que fala da criatividade on Large Language Models. E tem que se criar um storage, como já tínhamos falado na apresentação. Depois de criar esse storage, esse arquivo é passado para esse storage e é salvado como um vector store de maneira persistente. E esse é salvado aqui. Vocês ven aqui, e ali estão todos os dados salvados. O vector database, além dos documentos e os nós. E depois disso, é fácil criar um agente a partir desse Query Engine. Query Engine seria a query usando o storage que criamos. E dentro desse storage tem esse PDF que eu passei. São algumas perguntas que eu fiz. Por exemplo, o que acha o modelo baseado no documento sobre a criatividade nos Large Language Models? Como que é definida a criatividade? E aqui vocês veem a output. Criatividade é um aspecto-chave nesse documento, sua relação com modelos de linguagem, e até aqui posso fazer mais perguntas, né? Estou perguntando se o modelo acha que as LLMs podem alcançar verdadeira criatividade. Então, gera outra resposta. Aqui. Um modelo pode não ser considerado que tem criatividade em o sentido tradicional dessa palavra, de que é a criatividade. Mas as LLMs têm a capacidade de generar respostas que exibem um discernimento da resposta que parece ser criativo em algumas tarefas. Então, é bem simples mesmo, como eu falei, criar um chat agent e fazer perguntas respeito a um documento, que neste caso é o PDF. E dá para seguir fazendo perguntas e falar com o modelo, tendo como referência nosso PDF. Então, pronto, acho que isso seria nossa apresentação. Se vocês têm mais dúvidas, ficamos ao pendente.